Muito bom, mais um encontro com você que deseja e tem o sonho de escrever um livro. Nesses vídeos eu estou compartilhando com você algumas dicas que podem ajudar a criar personagens, a criar roteiros, cenários, enfim. Para você que sempre sonhou em escrever um livro, continue aí me acompanhando, tenho certeza que são dicas que vão te ajudar muito aí, vão facilitar muito o seu caminho nessa jornada incrível aí que é escrever um livro, né? Escrever um livro faz com que você se torne imortal. Imortal no sentido literário, tua palavra fica eternizada, uma coisa maravilhosa. Sem contar a satisfação pessoal que isso causa, você tem ainda aí a possibilidade de, eventualmente, o seu livro passar a se tornar também uma fonte de renda para você. Então, uma viagem divertida e que pode gerar um grande resultado para você, tá bom? Para você que não me conhece, sou o Hélio Marchand, sou criador do curso Como Escrever um Livro e quero te dizer que você está diante de uma grande oportunidade. Você vai acessar o meu portal chamado interneteduca.com.br. Sabe o que vai acontecer? Você vai se cadastrar, custo zero, free, e você vai ter acesso ao meu curso completo, Como Escrever um Livro. É fantástico, um curso feito com muito carinho, são cerca de 60, 70 aulas, é inacreditável a quantidade de material que eu estou disponibilizando para você. E olha, enquanto o curso está sendo gravado, isso é, o curso está em andamento, devemos estar ali na aula 25, 30 mais ou menos. Enquanto ele está sendo gravado, você tem acesso gratuito. Depois que ele estiver pronto, aí nós vamos empacotá-lo e ele será comercializado. Então quem entrou, entrou. Aproveita a oportunidade, se matricula agora, é gratuito ainda, e aí você vai ter acesso a esse curso completo. Se você é o tipo de pessoa que quer ter o material na mão, quer comprar o livro, também convido você a adquirir o livro aqui na versão digital e na versão física, tá? Vai estar aqui o link embaixo do vídeo para você poder comprar essa obra que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí a realizar esse sonho de escrever um livro, tá bom? Mas o assunto de hoje é verossimilhança, olha que coisa maravilhosa. Verossimilhança, certamente você já ouviu falar, se já escreve há algum tempo, se não escreve, acostume-se, você ouvirá muito ainda o que é a verossimilhança. Se você der uma googlada, tudo que você vai encontrar ali na verossimilhança, vai ser algo do tipo nexo, coesão, harmonia entre fatos e ideias numa obra literária. Basicamente é isso. Mas nós vamos entender isso de maneira aplicável, porque só saber o que é não vai fazer com que você consiga aplicar na sua história, no seu roteiro. E se você aplicar isso no seu roteiro, acredite, a sua história fica marcante, seus personagens ficam marcantes e você tem uma chance muito maior da sua obra fazer sucesso. Então vamos lá, para entender a gente vai ter que fazer uma pequena viagem agora, a gente vai voltar ali uns 400 anos antes de Cristo, ali 350 anos mais ou menos, e vamos lá no tempo de Platão. Quem era Platão? Platão era um matemático, filósofo, você certamente já ouviu frases, já conhece um pouco da história dele, é um nome muito bem falado, principalmente no meio filosófico. Mas, para você que não sabe, Platão era, acredito que por ser matemático, e lá na Grécia tinha um pouco dessa ortodoxia, nem sei se existe esse nome, mas seja como for, ele era meio racional, assim. Mas é curioso que ele era um racional sobre ideias abstratas. Imagina só, poxa vida, ele foi o fundador de uma academia, né, de estudo e tal. Mas eu acho que essa inclinação matemática a ele deu uma certa loucura, porque como pode ser racional sobre coisas abstratas, né? Veremos isso mais pra frente. Mas olha só, começa nele a ideia para você entender de onde vem a verossimilhança. Platão, ele criou uma ideia que depois veio a se tornar uma obra através de seus alunos, seguidores, que era a alegoria das cavernas. A alegoria da caverna, aliás. O que é a alegoria da caverna? Imagina uma situação, ele expõe desta forma. Você tem ali várias pessoas sentadas numa caverna, olhando para a parede, portanto não olhando para a entrada da caverna. Imaginamos que a entrada estivesse ali atrás, eles estão olhando para a parede. E eles estão ali assistindo o que está acontecendo na parede. E o que é que tem na parede? Reflexo, isso é, as coisas estão acontecendo lá fora na entrada da caverna. Então, conforme passa um animal, a luz reflete a sombra do animal na parede e é isso que as pessoas estão assistindo. Há quem compare isso com a televisão hoje. Você está dentro de uma caverna trancado ali, sendo manipulado por um reflexo da realidade e não pela realidade. Você vai ver que isso tem uma relação direta com verossimilhança. Aguenta aí. Então vamos imaginar o seguinte, Platão propõe essa ideia.
As pessoas estão numa caverna olhando para a parede e elas estão vendo ali sombras. Para elas que nunca saíram lá fora, nasceram ali na caverna, foram criadas olhando para a parede, aquilo é a realidade para elas. Aquilo é o que é o mundo real. O mundo real são projeções e ponto, acabou. Não tem nada que mude isso. Um belo dia, alguém acabou se virando para a entrada da caverna e aí levantou-se e foi lá fora. E quando foi lá fora, percebeu que aquela sombra de um animal que passava, no caso um cavalo, não era só, aquilo não era a realidade, aquilo era o reflexo da realidade. Também conhecido como mimese. Você vai guardar esse nome também porque ele vai ser importante lá na frente. Mimese. Ele viu o cavalo verdadeiro lá fora e correu para a caverna para dizer: ei, isso que vocês estão olhando aí na parede é só um reflexo, não é a realidade. Mas as pessoas não creram. Ninguém creu. Ninguém acreditou que aquilo fosse não fosse real. Imaginou que ele estava ali viajando na maionese. A alegoria faz referência ao filósofo. Tá? O filósofo é aquele que vai lá fora, vê a realidade, fala para as pessoas e as pessoas não acreditam. Tá? Então, basicamente, é essa alegoria. Com base nessa alegoria de que um reflexo atrapalha a vida do ser humano, porque se não houvesse aquele reflexo ali, aqueles seres humanos provavelmente eles virariam e veriam a entrada da caverna e sairiam e viriam a realidade e não apenas o reflexo. Então, para Platão, de maneira geral, a reprodução da realidade não é algo bom, é algo que manipula a sua mente, é algo que faz com que você saia da realidade e fique preso a uma alegoria, a uma ficção. Então, eu acredito que ele devia ser meio ranzinzão ali com questão de quadro, pintura, se existisse fotografia naquela época, com certeza ele classificaria isso como uma mímese negativa. Isso é algo que atrapalha a percepção da realidade. E assim nasce ali, portanto, a primeira ideia de reprodução da realidade. Mas surge aí, observe bem, com uma conotação negativa. Tempos depois, Platão adquire discípulos, tal, e aí chega um garoto jovem, filho de médico, tal, um garoto inteligente, bem culto, tal, e foi para a escola de Platão. E esse garoto começou a questionar as ideias do mestre. Mas ele questionava com tamanha convicção, de maneira que o próprio mestre manteve ele por perto, para dizer, pô, esse garoto aqui tem talento, tem alguma coisa nele que é importante ter por perto. Enfim, esse garoto chamava-se Aristóteles, e assim ele foi desenvolvendo uma ideia nova de que a reprodução da realidade não era algo necessariamente ruim. Era uma espécie de representação da realidade, que isso não influenciaria as pessoas. E de uma certa forma a pessoa tem liberdade aí, que se ela se permite ser influenciada é uma coisa, mas é quase que ele estivesse devendo um livre-arbítrio, né? A pessoa tem o direito de querer ficar ali trancada, mas ela também tem o direito de sair e ver a realidade lá fora. Então, ele não acredita que a arte, a reprodução de uma realidade, seja algo negativo. Então, entra aí a defesa, né? Entra o contrário. Tanto o contrário entra que o próprio nome se descaracteriza nessa hora. Então, ele deixa de chamar aquilo de mimese e passa a chamar aquilo de verossimilhança, isso é, uma espécie de retratação da verdade. Entretanto, ele ressalva, por conta do seu mestre, sábio mestre, que ele respeitava muito, que sim, existe uma possibilidade de que aquela obra de fato cause alguma influência, mas não uma influência ao ponto de guiar a vida daquele ser, do ser humano, mas sim ao ponto de causar-lhe dúvida só. Será que é realidade? Será que aquilo é real? Então, de maneira geral, a verossimilhança nasce com esse conceito, o conceito da reprodução da vida, só que uma reprodução da realidade que tem tamanho nexo, tamanha semelhança, tamanha coesão com a realidade, que você olha e pergunta, nossa,
isso parece real. É como se fosse um quadro 3D, sabe aquelas pinturas 3D que você olha e fala, nossa, parece que está saltando ali a pintura. Então, algo que você chega a duvidar que é real. O que isso tem a ver com a literatura e o que isso tem a ver com os seus personagens? Bacana essa correlação. A verossimilhança veio a se tornar um gênero, porque é uma forma de escrever, de maneira que você, ao criar uma obra de ficção, de maneira muito simples, o básico é isso. Ao criar uma obra de ficção, você cria uma obra tão coesa, tão tão real, digamos assim, na narrativa dos elementos, nos fatos, no personagem, que a pessoa que está lendo fique em dúvida. Ora, para você ter uma ideia, eu gosto sempre de usar o exemplo do Prison Break, que foi uma série que eu adorei assistir, recomendo se você não assistiu ainda, tá para sair inclusive mais uma temporada e tal. Extraordinário o roteiro daquela série, muito bem colocado. E olha que bacana, lá no Prison Break tem um personagem, um protagonista que se chama Michael Scofield. Para quem já assistiu, sabe que ele é um jovem que tenta tirar o irmão da cadeia. Para isso ele simula a própria prisão, simula crime para ser preso e aí, a partir dali ele planejar a fuga com o irmão. Olha só que coisa. A conexão emocional naquele personagem é tamanha. Você gosta tanto dele, você torce tanto por ele, está tão bem verossímil com a realidade que você quase que se questiona sobre a realidade do ator. Não apenas eu, né, mas eu acredito que muita gente olha para o ator e até se frustra um pouco depois que acaba, quando termina de assistir, vai procurar notícias sobre o autor, ou sobre o ator, e percebe que o nome dele nem é aquele, né? Michael Scofield, o nome dele é Wentworth Miller. E Wentworth Miller é um ator, não é o Michael. Mas é incrível, você ainda fica na dúvida. Inclusive, você vai procurar o casamento do cara para ver se ele é casado com a tal da Sarah. Porque lá eles eram casados, ou se eventualmente se amavam. E aí você vai procurar na vida real se os atores também faziam um casal. Então, uma coisa extraordinária, a verossimilhança é uma coisa de fato extraordinária. Causa no leitor um impacto e uma conexão muito boa. Por quê? Porque o teu leitor lê aquela tua história e fica pensando, cara, será que é verdade? Será que esse ator existe? Será que esse ator é real? E o que nós estamos falando aqui? A ideia é a construção de personagens. Portanto, entendido o básico, lógico, a ideia de verossimilhança, como isso se aplica ao seu personagem? Olha, começamos pelo simples. Você tem que aplicar no seu personagem, seja ele uma pessoa ou um objeto, coisas que se assemelhem àquilo que o leitor vai identificar como real. Ora, mas não dá para ser assim, Hélio. Talvez você diga, olha, tem o Darth Vader, Bob Esponja, James Bond. Pô, mas isso não é real. Olha, é verdade, eu concordo com vocês, não são reais. O Bob Esponja não é real, o Darth Vader não é real, o James Bond não é real. Mas você concorda que quando você assistiu algum desses filmes ou desenho, você olhou para aquele personagem e falou, nossa, parece verdade. Basicamente é isso. Verossimilhança é quando você sente, quando você quase acredita que aquilo é real. Um outro exemplo disso, se você tiver um pouco mais de idade, você vai lembrar do MacGyver. Né? O MacGyver criava bomba com ketchup. Enfim, você olhava para aquilo e você falava, será? Eu sei de gente que tentou, hein? Por quê? Porque o MacGyver tentava fazer bomba lá, ele pegava um clipe, ketchup, esparadrapo, pronto, montava uma bomba. E eu sei que teve gente naquela época que ficou tentando fazer a mesma coisa em casa. Portanto, eis aí a verossimilhança aplicada de maneira a causar tamanha dúvida que você acredita que é real. Um outro exemplo, as novelas. Ora, a novela é o maior exemplo digamos assim, de verossimilhança possível. Por quê? Porque ela não apenas confunde o leitor ao ponto de, poxa, será que aconteceu mesmo? Outro dia minha esposa estava assistindo a novela com raiva de um médico lá, tá? Eu falei, o que está acontecendo? Não, tô com raiva do ator. O ator não tem culpa nenhuma, ela estava com raiva, ela não estava nem separando mais o personagem do ator, estava com raiva daquele cara. Então veja, tamanha conexão, tamanha semelhança com a realidade ao ponto dela acreditar que o cara de fato era daquela maneira.
Então a novela ela não causa apenas a dúvida, ela causa praticamente a certeza. Tanto é que você pode ver aí como que a novela dita a moda. E você pode me perguntar, mas como que eu aplico? Como é que eu uso isso? Né? Bom, começa pelo básico. Dê ao seu personagem, se não for humano, dê a ele características humanas. Veja aí o Bob Esponja. O Bob Esponja é uma esponja. Né? Bota uma cueca numa esponja, uma boca, olhos e, enfim, dá costumes, hábitos, comportamentos para ele que os seres humanos têm. Isso já é um ingrediente de verossimilhança. Outra coisa que você pode fazer, dê ao ambiente da cena, da história, situações reais. Para isso aqui, eu vou dar uma sacada para você agora que você vai adorar. Vou até mostrar na lousa aqui, porque eu fiz um risco aqui. Ó. Imagina que você está fazendo uma história que está se passando entre os anos de 1999, 2000 e 2001. Portanto, a sua história envolve um período de 3 anos. Tá? Basicamente, 1, 2, 3 anos. Vamos imaginar que aqui você tem um personagem X. O seu personagem está ali, está narrando as aventuras dele, ele tem um objetivo bacana que ele vai atrás, ele vai cumprir na jornada dele, tem vários obstáculos. E por algum motivo, ele vai preso. Pô, seu personagem foi preso, mas ele não pode ficar preso, ele tem que sair. Ele precisa conquistar o objetivo dele e a prisão está atrapalhando. E ele está preso bem aqui, ó, nesse período. Começo de 2001. O que você faz para aplicar a verossimilhança? Aqui é uma delícia. Você faz o quê? Você vai na internet, pesquisa notícias, por exemplo. Qual seria uma forma de um preso sair da prisão? Pode ser porque foi absolvido, pode ser porque teve uma sentença favorável, conseguiu um habeas corpus, pode ser porque teve uma rebelião e ele acabou fugindo. Imagina só o exemplo. Uma rebelião e ele consegue fugir na rebelião. Olha só, a história é de ficção. O personagem não existe. Mas se você pesquisar no início de 2001, por exemplo, houve uma rebelião, uma mega rebelião nas cadeias. Enfim, muita gente fugiu da cadeia nessas rebeliões. Tumulto em algumas cadeias, quebraram algumas cadeias e alguns presos conseguiram fugir. Então aconteceu um fato real, uma fuga real aqui. E que você vai fazer com que na sua história o seu personagem esteja nesta fuga. Olha que bacana. Então o que você fez? Você trouxe para dentro da sua história um fato real. A sua história é uma ficção, mas você trouxe para dentro dela um fato real. Maravilhoso, a pessoa vai estar lendo isso. De repente alguém que até sabe desses eventos de 2001 vai estar lendo. Quando chegar nesse ponto vai falar, peraí. Mas essa rebelião aconteceu. Nossa, será que essa história de um cara, um dos presos? Será que eu estou lendo a história então de uma das pessoas que estava presa? Nossa, você não tem noção de como isso fica conexo, assim. Como as pessoas associam aquela ideia à realidade. Então, essa é a minha sacada de hoje para você. Eu espero que você aproveite essa ideia, aplique elementos reais na sua história, independente dela ser uma... Pega um fato real que tenha relação com aquilo que você precisa desenvolver e aí você aplica na tua história. Então você pode aplicar tanto no seu personagem quanto no lugar ou nas situações. Eu tenho certeza que vai fazer com que a sua história fique incrível. Tá? As pessoas não conseguem mais parar de ler. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um likezinho, clica aí no link gostei, compartilha com os seus amigos. Conhece alguém que quer escrever um livro? Compartilha com ela. Poxa vida, sempre fica um pouquinho de perfume na mão de quem distribui flores. Então por que não espalhar coisa boa? Tá cheio de notícia ruim aí, o pessoal compartilha 1 milhão de vezes. De repente vem uma sacada, uma dica que pode te ajudar aí a criar um livro, a realizar um sonho. Então vamos compartilhar. Vamos mandar pra frente essa notícia aí, tá bom? E olha, se souber de alguém também, além de você, é claro, que deseja estudar e participar desse curso enquanto ele é gratuito, como escrever um livro, então vem correndo, se inscreve lá, interneteduca.com.br, se matricula agora. E não é apenas esse curso não, você vai encontrar vários lá gratuitos. Alguns estão gratuitos, sempre serão. E alguns serão gratuitos enquanto estão sendo gravados, tá bom? Espero que você tenha gostado. Aqui embaixo estão os links para você adquirir o livro, tá? Eu tenho certeza que você vai adquirir o livro e você vai amar de paixão esse livro.
bom? Aprenda como escrever um livro e se tornar imortal. Eu vejo você, ó, no próximo vídeo. Já sabem, ó, clica aqui, gostei, compartilhar. Se você gostou, lógico. Se você gostou, você curte, você compartilha. Compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos. Não tem problema nenhum, tá bom? Grande beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.